Olá, tudo bem? Sou o Ronaldo Berti. Hoje você está aqui em mais um vídeo da série Resumão em 15 minutos. Gostaria de, antes de começar, mais uma vez agradecer a receptividade dos outros vídeos, os comentários dos amigos, as críticas também que são bem-vindas. E hoje, nesse quinto vídeo aqui da série, nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade. Vamos deixar um pouquinho o ramo do direito, da teoria geral do Estado e vamos entrar um pouquinho na sociologia hoje, numa outra matéria que eu gosto bastante, que é o ramo da sociologia. Sociologia é matéria de muitos cursos. No curso de Direito nós tivemos o primeiro e segundo semestre, mas muitos outros cursos também abordam a sociologia em alguns semestres. Vamos falar um pouquinho hoje para ajudar você que é universitário, você que vai prestar uma prova, você que tem um concurso para fazer, sobre o conceito de sociedade, os seus elementos e a sua origem. Vamos lá? As primeiras sociedades surgiram através de aglomerações familiares. Elas surgiram de uma forma instintiva, na pré-história, no período pré-histórico, e sempre em áreas rurais. Até porque o curso da história, as primeiras famílias, os primeiros grupos, eles eram de áreas rurais. A agricultura era o principal método de vida naquela época, né? Você tinha que plantar, você tinha que caçar, tudo era muito primitivo ainda. Então, assim se formaram as primeiras sociedades, nessa época pré-histórica, nessa época primitiva. E hoje nós vivemos o oposto. Hoje a maioria da população mundial ela vive nas cidades. O conceito de sociedade, já abordando um pouquinho do próximo tópico, pode ser definido como um conjunto de pessoas que vivem numa certa faixa de espaço e tempo, seguindo normas comuns e unidas pela necessidade do grupo. Porém, esse é um conceito básico, um conceito simples. Existe um conceito muito mais amplo, muito mais complexo e profundo. A sociedade ela funciona como uma forma de pacto social. Isso significa que nós vivemos todos regidos pela lei. E essa lei é um pacto social. Todos nós devemos respeitar a lei, devemos respeitar algumas regras. É um acordo para que todos tenham benefícios e que todos vivam em paz, sem um interferir, sem que um membro da sociedade interfira no espaço do outro, na vida do outro. Por isso que surgiu o ordenamento jurídico ao longo dos anos, as leis, e é aquela famosa frase: o meu direito termina quando começa o direito do próximo. Uma frase que é um jargão do direito e que nasceu dessa convivência em sociedade. A sociedade também ela tem vários aspectos, né? Muita gente confunde sociedade, por exemplo, com comunidade. Ela tem muitas vezes essa confusão. Muita gente confunde sociedade e comunidade. Mas qual que é a diferença entre esses dois verbos, essas duas palavras que significam tanto? A sociedade é um conjunto mais amplo. A sociedade inclui pessoas de grupos diferentes, de tribos diferentes, de crenças diferentes. A comunidade não. A comunidade é algo menor, mais coeso, onde as pessoas se juntam por afinidades, né? Onde as pessoas se juntam por gostos em comum, por torcer pelo mesmo time, por acreditar na mesma ideologia política, por ter a mesma religião. Comunidade é algo que é mais coeso, onde o grupo de pessoas que acredita nos mesmos ideais se junta. E a sociedade não, é mais amplo. A sociedade é o conjunto de diversos grupos que formam a sociedade no mesmo tempo, lugar e espaço. Então a sociedade ela é mais complexa do que a comunidade. A comunidade é algo mais restrito e mais coeso, né? A sociedade, nós podemos dizer assim, que a sociedade ela é composta por um agrupamento de milhares de comunidades, de milhares de tribos, milhares de grupos, e cabe ao governante, às lideranças dessa sociedade, dar voz e entender um pouco de cada representante de cada comunidade. Nós vamos passar aqui para o próximo ponto, falar um pouquinho agora sobre tipos de sociedade. Sociedade pode ser de dois tipos, de acordo com o sociólogo francês Émile Durkheim. Uma sociedade de solidariedade orgânica, esse é o primeiro tipo. E o segundo tipo, uma sociedade de solidariedade mecânica.
A solidariedade orgânica, ela é mais complexa, tem uma extensão maior. É uma sociedade desenvolvida a partir da divisão social do trabalho, ou seja, uma sociedade que é pós-capitalista, que é a sociedade moderna mesmo, onde cada membro tem um papel complexo e, ao mesmo tempo, todos os membros são interdependentes. Cada membro da sociedade hoje, nessa sociedade orgânica, ele tem uma função. Eu sou advogado, eu sou professor, mas eu dependo da pessoa que colhe o lixo na minha porta, eu dependo da pessoa que limpa a rua, eu dependo da pessoa que opera o trem, que opera o transporte público, o motorista de ônibus, o maquinista de trem. Eu dependo dessas pessoas. E essas pessoas também dependem de cada um de nós no seu determinado serviço, no seu determinado ramo. Da mesma forma que cada um tem uma atividade separada, que nós vivemos em mundos diferentes, esses mundos eles se interligam, sempre se interligam. O advogado depende do médico, o médico depende o médico depende do advogado, e todas as profissões uma depende da outra. Nós dependemos dos policiais, dependemos dos funcionários públicos, profissionais da saúde, profissionais de limpeza, profissionais de segurança. Todos nós, dependemos do serviço do outro. E assim por 24 horas, porque a sociedade não para. Hoje, qualquer horário que você pensar, tem alguém trabalhando. 2 horas da manhã tem alguém trabalhando, 3 da manhã tem alguém trabalhando. A sociedade hoje ela funciona 24 horas. Ela não tem mais essa de, nesse período a Terra parou, como diria a música do Raul Seixas. Não. A sociedade ela funciona 24 horas e uma pessoa depende da outra. Essa é a sociedade orgânica, moderna, pós-capitalista. E a sociedade de solidariedade mecânica já é uma sociedade mais primitiva, mais dos tempos antigos, onde a sociedade era rural, onde as pessoas também dependiam uma das outras, mas num grau menor. Por exemplo, as pessoas trocavam. Aquele que caçava porco trocava a carne do porco com aquele que caçava carne de vaca. Aquele que plantava alface trocava sua alface com aquele que plantava rúcula. Assim funcionava a sociedade antiga, a solidariedade mecânica. As pessoas trocavam. Quem tinha leite trocava por quem plantava café. As pessoas trocavam mercadorias e assim, uma, claro, como eu disse, depende da outra, mas era algo menor, algo mais restrito, em que as pessoas tinham atividades parecidas. As pessoas não tinham múltiplas atividades e a sociedade não era tão complexa, tão grande como é hoje. Então, essas são as duas definições de sociedade do sociólogo francês, que é a solidariedade orgânica, que é atual, moderna, pós-capitalista, e a solidariedade mecânica, que é a primitiva, pré-capitalismo. Os elementos característicos da sociedade, vamos falar um pouquinho deles agora, e mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão aqui comigo ainda, que continuam nesse vídeo, que continuam prestigiando esse trabalho do Resumão em 15 minutos. Alguns dos elementos característicos da sociedade, que são muitos, nós estamos aqui hoje apenas numa rápida pincelada, para falar um pouquinho desses elementos. O primeiro elemento é finalidade social. A finalidade social é o principal elemento da sociedade, que é o bem comum. O bem comum é uma expressão muito utilizada, que se refere a conceitos de sociologia, filosofia, teologia e ciência política. No sentido popular, ela descreve o conjunto de benefícios compartilhado por todos os membros da sociedade ou por sua maioria. As teorias de Platão e Cícero, lá da Grécia Antiga, lá de milhares de anos atrás, colocam o bem comum como sinônimo de interesse comum. E já no século XX, aqui no nosso tempo, há algumas décadas atrás, o Papa João XXIII, que foi um Papa brilhante, embora tenha um pontificado curto, ele foi Papa por apenas 5 anos, mas foi uma pessoa muito ativa nas questões de paz, nas questões de resolução de conflito e muito inteligente. Papa João XXIII definiu o bem comum como conjunto de todas as condições da vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da pessoa humana e da sua sociedade. Essa é a definição do Papa João XXIII de bem comum. O bem comum, por vezes, tem sido visto como um ideal, como algo
inatingível. Porém, esse conceito não é tão inatingível. Ele representa o maior bem possível para o maior número de pessoas possível. Não se trata apenas de propriedade material. O bem comum significa paz social, significa uma saúde de qualidade para todos, uma educação de qualidade para todos. Ela não se trata apenas de bens materiais. Quero que todo mundo tenha casa, tenha emprego. Não. O bem comum, ele retrata serviços sociais, bem-estar social, um conjunto de fatores para que a sociedade viva em paz. Não se trata apenas de posses de poder material. Agora vamos falar um pouquinho também sobre o segundo elemento característico, que é a ordem social e a ordem jurídica. O Max Weber, o filósofo alemão, definiu ordem como aquilo que orienta a ação por meio de máximas. E a ordem social, então, é regida pela legislação. E a ordem jurídica é uma das interpretações do termo de direito, que significa também as ordens, as normas que regulam a conduta humana, mas com o elemento da coação. A ordem social é aquela ordem que nós sabemos, como eu disse aqui alguns minutos atrás, que o meu direito termina onde começa o direito do próximo. É algo já intuitivo, algo que está dentro de nós. A ordem jurídica não. A ordem jurídica ela é expressa, ela é vigente, ela te coloca algumas penas caso você não a cumpra. São as leis de forma na prática, as leis aplicadas. Por exemplo, a partir do momento que você comete um crime, que você tira a vida de alguém, você é privado da sua liberdade. Você recebe uma sanção pelo impacto que você causou na vida daquela pessoa, na vida daquela família e também na vida da sociedade. Você passa a ser alguém privado de conviver em sociedade por ter tirado a vida de uma outra pessoa, por ter afetado o direito à vida, por ter afetado a vida da família daquela pessoa que você vitimou, e você passa a ser reconhecido como uma pessoa incapaz de conviver em sociedade por um determinado período. Então você vai cumprir a sua pena, vai ser preso e vai ficar privado da sua liberdade por um período. Assim funciona a ordem jurídica. Entre muitos outros exemplos, eu dei o mais comum, né, que é a perda da liberdade por crime de homicídio, mas nós temos aí no Código Penal mais de 300 artigos regulando possibilidades de crime e também as penas, e muitas dessas penas incluem, claro, a privação da liberdade. E a privação da liberdade é a maior sanção que alguém pode sofrer dentro de uma sociedade. É você ser considerado uma pessoa incapaz de conviver em sociedade por conta de uma conduta ilegal que você teve. O terceiro e último elemento é o poder social. Poder social é a habilidade potencial ou capacidade de um indivíduo influenciar uma ou mais pessoas de forma comunicativa, harmônica ou coercitiva. Detém o poder social aquele que influencia o próximo ou aquele que impõe, medo, que impõe coerção. O poder social ele pode ser exercido de diversas formas, através das autoridades, seja uma autoridade civil, seja uma autoridade militar, ou através da autoridade caseira mesmo, né? Nós crescemos numa sociedade junto com os pais. Os pais são os primeiros agentes de poder social dentro da nossa criação. Você tem que respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe dentro da sua casa. Você cresce com ordens, com regras, com limites e que você tem que respeitar. E onde a autoridade dentro da sua casa é o seu pai. Então, esse poder familiar, esse poder social que os seus genitores exercem sobre você é uma amostra do que você vai enfrentar na sociedade civil ao longo da sua vida. E ao longo da vida você vai descobrindo que o poder social pode ser exercido por diversas pessoas, diversas autoridades, de diversas formas. Esse foi o resumão em 15 minutos sobre sociedade. Estou disponível mais uma vez com esse material e outro material muito mais amplo para quem tiver interesse. Agradeço os amigos, agradeço a atenção de todos. Um abraço, fiquem todos com Deus. Valeu!